Hoje nos aventuraremos nos enigmas científicos que continuam a confundir até as mentes mais perspicazes. Cada foto revela um mistério, convidando-nos a contemplar os vastos fenômenos inexplicáveis que existem na nossa realidade partilhada. Não se atreva a desviar o olhar, e se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal, é grátis. Número 1. As Pedras Deslizantes do Vale da Morte. Em um trecho de terra desolado, o Vale da Morte, na Califórnia, é famoso por suas variações extremas de temperatura e paisagens áridas. No entanto, entre estas dunas de areia existe um fenômeno que confunde os cientistas há muitos anos. As enigmáticas pedras deslizantes, o Hulse Track Playa, um leito de lago seco, abriga essas pedras peculiares que variam de simples seixos a enormes pedras pesando até 300 quilos. Essas pedras parecem se mover por conta própria, deixando longas trilhas gravadas no solo. Essas trilhas variam de alguns metros a várias centenas de metros, às vezes seguindo uma linha reta, mas muitas vezes fazendo mudanças dramáticas de direção. Inexplicavelmente, estas pedras parecem deslizar pela praia sem intervenção humana ou animal, e este estranho fenômeno foi captado em inúmeras fotografias. O que é ainda mais intrigante é que estas rochas se movem quando ninguém está olhando. Apesar de muitas tentativas de observar estas pedras em ação, ninguém testemunhou o seu movimento. Durante anos, os cientistas procuraram uma explicação plausível para estas pedras deslizantes. Várias teorias foram propostas, desde ventos fortes e clima semelhante ao de um furacão até a ação das camadas de gelo que fazem com que as pedras deslizem. No ano de 2014, uma equipe de investigação propôs que, sob certas condições de inverno, o gelo noturno se formaria e envolveria as rochas. À medida que a fina camada de gelo começa a quebrar durante o sol da manhã, o vento empurra estas rochas flutuantes ao longo da superfície escorregadia e saturada, deixando rastros na lama macia abaixo. No entanto, esta teoria explica apenas parcialmente o fenômeno, uma vez que não dá conta de todos os diferentes tipos de rastros observados ou das ocasiões em que as pedras se movem sem condições específicas. Assim, embora tenhamos fotos que captam as consequências da viagem das pedras e teorias que tentam explicá-las, as pedras deslizantes do Vale da Morte continuam a ser um enigma cativante, um símbolo dos vastos mistérios que a natureza ainda nos esconde. Número 2. As luzes de Hesdalen. Um dos fenômenos atmosféricos mais intrigantes é o aparecimento das misteriosas luzes de Hesdalen na Noruega. Durante várias décadas, tanto os habitantes locais como os turistas testemunharam e fotografaram estas inexplicáveis exibições luminosas que pintam o céu noturno. Eles assumem várias formas, às vezes aparecendo como orbes brilhantes, outras vezes formando raios de luz ondulantes e duradouros. Suas cores variam do branco e amarelo ao vermelho e até azul. As luzes de Hesdalen intrigaram os cientistas e geraram muitas teorias sobre a sua origem. Alguns especulam que podem ser o resultado de pó de ferro ionizado suspenso na atmosfera, enquanto outros sugerem que podem ser uma consequência da piezoeletricidade gerada pela pressão e pelo calor no solo rico em quartzo do vale. No entanto, nenhuma dessas teorias satisfaz completamente a comunidade científica. Algumas luzes se movem com velocidades e padrões que desafiam a física tradicional, subindo e descendo rapidamente e às vezes permanecendo imóveis no céu por mais de uma hora. A falta de uma explicação definitiva, aliada à incapacidade de prever o seu aparecimento, fazem das luzes de Hesdalen um enigma fascinante. As fotos brilhantes capturadas apenas aumentam o seu apelo, mostrando um espetáculo inexplicável que continua a confundir o mundo. Número 3. Foto do monstro marinho da Ilha Hook. No reino dos criptídeos, o monstro marinho da Ilha Hook ocupa um lugar significativo.
Principalmente devido à impressionante fotografia tirada em 1964 por Robert Le Serrec, a imagem mostra uma enorme criatura parecida com um girino nas águas da Baía de Stonehaven. Ilha Hook, Queensland, na foto, a criatura parece ser enorme, escura e semelhante a uma cobra, com comprimento estimado de 25 a 30 metros. A textura da superfície da criatura na foto parece lisa, com uma extremidade visivelmente marcada, quase como a cabeça arredondada de um girino gigante. A especulação é abundante, com alguns afirmando que se trata de uma criatura pré-histórica sobrevivente, enquanto os céticos consideram-no uma farsa, sugerindo que o monstro poderia ser uma folha de plástico ou um objeto subaquático visto de um ângulo incomum. Apesar de várias investigações, a imagem ainda não foi definitivamente desmascarada ou explicada, colocando a foto do monstro marinho da Ilha Hook entre as fotos inexplicáveis mais desconcertantes e controversas até hoje. O seu mistério duradouro continua a alimentar conversas sobre os segredos que podem estar escondidos nas profundezas do oceano. Número 4. O astronauta Solway Firth. A fotografia do astronauta Solway Firth é uma imagem verdadeiramente intrigante que tem intrigado os pesquisadores desde que foi capturada, tirada em 1964 por Jim Templeton, em Burgh by Sands, Cumbria, Inglaterra. A foto mostra a filha de Templeton sentada em primeiro plano com o que parece ser uma figura em um traje espacial atrás dela. O astronauta não era visível a olho nu quando a foto foi tirada. A figura aparentemente extraterrestre gerou especulações generalizadas, e a imagem foi até examinada por especialistas da Kodak que confirmaram a sua autenticidade. Várias teorias foram propostas, desde as absurdas, incluindo alegações de seres interdimensionais e viajantes do tempo, até as mais mundanas, como a esposa de Templeton sendo inadvertidamente pega no tiro. A explicação mais aceita postula que o astronauta é, na verdade, a esposa de Templeton, que esteve presente durante a viagem. A superexposição poderia ter feito seu vestido azul parecer branco, dando a impressão de um astronauta. No entanto, esta teoria ainda deixa algumas questões sem resposta. A posição da figura e sua estrutura excepcionalmente alta e magra não se alinham completamente com a imagem da Sra. Templeton. Apesar desta explicação aparentemente plausível, a imagem do astronauta de Solway Firth continua a intrigar. Serve como um lembrete de que no mundo da fotografia a percepção pode muitas vezes divergir da realidade, fazendo com que mistérios inesperados sejam revelados. Número 5. A foto da queda do corpo da família Cooper. A foto da queda do corpo da família Cooper é uma das imagens mais perturbadoras e inexplicáveis que existem. Tirada na década de 1950 no Texas, a fotografia pretendia ser um alegre retrato de família da família Cooper em sua nova casa. Porém, quando a foto foi revelada, ela mostrava uma figura perturbadora caindo de cabeça do teto. A figura parece distorcida, quase esquelética, e está caindo ou pendurada em um ângulo estranho que desafia a gravidade. A família alegou não ter presenciado nada de anormal no momento da foto, aumentando o desconforto da imagem. Inúmeras explicações foram propostas, desde atividades paranormais até a simples manipulação fotográfica. Os céticos apontam para o enquadramento suspeito e perfeito do corpo em queda e a falta de sombra como evidência de uma farsa. No entanto, apesar das investigações, não foi provado conclusivamente que a foto seja um fenômeno paranormal genuíno ou uma farsa bem elaborada. A foto da queda do corpo da família Cooper continua sendo uma prova do inexplicável, servindo como um enigma assustador no mundo das fotografias inexplicáveis. A imagem arrepiante continua a suscitar debates e a causar arrepios na espinha daqueles que se atrevem a mergulhar nas suas origens misteriosas. As explicações para o satélite Cavaleiro Negro variam amplamente. Alguns acreditam que se trata de uma sonda extraterrestre enviada para observar a Terra por uma civilização alienígena avançada.
Outros afirmam que poderia ser evidência de um projeto tecnológico secreto e avançado. Explicações mais informadas sugerem que poderia ser simplesmente um pedaço de lixo espacial, possivelmente um cobertor térmico perdido durante uma missão espacial anterior. Apesar de várias teorias, a origem e o propósito do satélite Cavaleiro Negro permanecem incertos. Imagens de alta qualidade deste estranho objeto continuam a intrigar, lembrando-nos dos mistérios que o espaço mantém fora de alcance. Número 7. Lady Babushka. Lady Babushka é uma figura que aparece em inúmeras fotos e filmes da carreata do presidente John Fitzgerald Kennedy. No momento de seu assassinato em Dallas, Texas, em 22 de novembro de 1963, esta mulher misteriosa, cujo nome vem da palavra russa para avó por causa do lenço que ela usava, foi vista segurando uma câmera, ou possivelmente uma câmera de vídeo, e apontando-a para o desfile no momento do tiroteio. Apesar dos numerosos apelos para que a mulher desconhecida se apresentasse e fornecesse provas cruciais, ela nunca o fez. Os investigadores nunca conseguiram identificá-la ou localizar as imagens que ela parecia estar filmando. Ao longo dos anos, surgiram muitas teorias sobre a identidade de Lady Babushka e as razões para estar ali. Alguns propõem que ela era uma espiã russa, enquanto outros sugerem que ela fazia parte de uma conspiração para assassinar o presidente. Apesar destas especulações, Lady Babushka permanece não identificada. As fotos que capturam Lady Babushka servem como uma peça enigmática de um dos eventos mais trágicos da história americana. Sua presença continua a adicionar uma camada de mistério ao já complexo e conspiratório assassinato de John Fitzgerald Kennedy. Número 8. Fotos do objeto voador não identificado de McMinnville. Nos anais da ufologia, poucas imagens geraram tanta atenção e debate quanto as fotos do objeto voador não identificado de McMinnville, tiradas pelo fazendeiro Paul Trent em McMinnville, Oregon, em maio de 1950. As duas imagens em preto e branco mostram o que seria um disco voador flutuando no céu. Os Trent afirmaram ter testemunhado o estranho objeto movendo-se silenciosamente sobre sua fazenda no início da tarde. Eles tiraram duas fotos antes que o objeto se afastasse rapidamente. As fotos mostram um objeto em forma de disco suspenso no ar com uma ligeira inclinação. As imagens eram claras o suficiente para mostrar a parte inferior côncava do objeto, com formato semelhante ao que a cultura popular costuma descrever como um disco voador. Ao longo dos anos, essas fotos foram submetidas a extensas pesquisas e análises científicas. Os céticos sugeriram tudo, desde uma fraude elaborada envolvendo modelos suspensos até um objeto mundano mal identificado, como uma tampa de balde. No entanto, nenhuma evidência definitiva de falsificação foi descoberta. Mesmo décadas depois, as fotos de objetos voadores não identificados de McMinnville estão entre as imagens mais famosas e debatidas da história dos objetos voadores não identificados, quer sejam provas de uma visita extraterrestre, de uma fraude elaborada ou de um erro de identificação honesto. Estas fotos permanecem um mistério cativante, lembrando-nos dos fenômenos inexplicáveis que ocasionalmente pontuam os nossos céus. Número 9. O macaco skunk. O skunk ape, muitas vezes considerado a versão do pé grande da Flórida, é uma criatura lendária e intrigante. Diz-se que tem mais de 2 metros de altura, anda sobre 2 pernas e exala um odor horrível, ganhando assim seu nome. Uma das evidências mais notáveis que sugerem a existência da criatura é uma foto enviada anonimamente ao departamento do xerife de Sarasota em 2000. O remetente alegou ter capturado imagens da criatura em seu quintal, olhando para comer maçãs de um arbusto. As fotos mostram uma grande figura escura, semelhante a um macaco espreitando entre a densa vegetação. O rosto da criatura parece estar escondido pelo arbusto, sendo visíveis apenas os olhos e partes da parte superior do corpo.
Apesar dos numerosos exames das imagens, nenhuma determinação conclusiva foi feita sobre a identidade da criatura. Alguns especialistas sugerem que poderia ser um orangotango fugitivo ou uma farsa inteligentemente elaborada, enquanto outros acreditam que poderia representar uma espécie desconhecida. As fotos do Skunk Ape acrescentam uma peça tentadora ao quebra-cabeça da criptozoologia, abrindo a porta para questões sobre espécies desconhecidas e a confiabilidade dos relatos de... Número 11. O fantasma de Fred Jackson. Numa fotografia de grupo de um esquadrão da Primeira Guerra Mundial do Serviço Aéreo Naval Real, aparece um rosto inesperado que não deveria estar ali. O de Fred Jackson, um mecânico, acidentalmente bateu na hélice de um avião em movimento e morreu 2 dias antes de a fotografia ser tirada. Seu funeral coincidiu com o dia da fotografia. O rosto de Jackson aparece atrás de um dos policiais, reconhecível por seus colegas. Seu rosto é um tanto fantasmagórico, um pouco desfocado em relação aos demais, mas sem dúvida se parece com ele. Os céticos propuseram que a imagem de Jackson poderia ser o resultado de uma dupla exposição, ou mesmo de um simples erro na identificação de outra pessoa como Jackson. No entanto, nenhuma dessas explicações foi comprovada de forma conclusiva. Os colegas de Jackson insistiram que o rosto era realmente dele. A fotografia do fantasma de Fred Jackson continua sendo um caso fascinante para os interessados no paranormal. Oferece um vislumbre tentador do inexplicável, confundindo os limites entre o mundo físico e o que pode existir além. Número 12. O espectro da Igreja Novata. Em 1963, o reverendo Kenneth Francis Lord capturou uma fotografia do altar da Igreja Newby em North Yorkshire, Inglaterra, que, quando revelada, mostrou uma aparição impressionante. A imagem mostra o que parece ser uma figura espectral com capuz, parada no lado direito do altar. A aparição, muitas vezes chamada de monge novato ou fantasma da Igreja Novato, tem cerca de 3 metros de altura, com um rosto horrível parcialmente escondido pelo tecido de suas roupas. Apresenta-se semi-transparente, sendo o altar bem visível através da sua forma. A fotografia foi examinada por vários especialistas em fotografia sem encontrar evidências de dupla exposição ou manipulação. Apesar da clareza e da falta de explicação, alguns críticos acreditam que a imagem é uma farsa cuidadosamente preparada, possivelmente usando um modelo ou um pedaço de tecido cuidadosamente arranjado. No entanto, nenhuma evidência sólida foi apresentada para apoiar estas afirmações, e a fotografia continua a ser uma das evidências mais convincentes e debatidas a favor da existência de fantasmas. O fantasma da Igreja Novata continua a ser uma figura enigmática que desafia a nossa compreensão do mundo além dos vivos. Número 13. A Madonna com San Giovannino e o OVNI. No mundo dos fenômenos inexplicáveis, o passado é tão cheio de mistérios quanto o presente. Um desses mistérios está escondido à vista na pintura do século XV de Domenico Ghirlandaio, a Madonna com San Giovannino. Sobre o ombro direito de Maria, um objeto escuro flutua no céu, com um homem e seu cachorro olhando para ele ao fundo. O objeto parece ter o formato de um disco com bordas radiantes, semelhante à imagem clássica de um objeto voador não identificado. A sua presença na pintura gerou muitos debates, com alguns sugerindo que poderia ser uma indicação de uma visitação extraterrestre num passado distante. Os céticos argumentam frequentemente que o objeto voador não identificado poderia representar um símbolo ou motivo religioso. Em vez de um disco voador, o gesto do homem poderia ser uma representação típica de espanto diante de um fenômeno divino. Apesar das explicações, a natureza exata e a interpretação do objeto na pintura permanecem incertas. A Madonna com San Giovannino continua a manter o seu apelo misterioso, deixando-nos a pensar se a verdade é uma explicação terrena ou algo muito mais extraterrestre. Número 14. Os fantasmas de Watertown. Em 1924, uma foto arrepiante conhecida como Fantasmas de Watertown foi capturada a bordo do navio SS Watertown.
A foto foi tirada durante uma viagem entre o Canal do Panamá e a cidade de Nova York e mostra dois rostos aparecendo na água ao lado do navio. Os rostos foram identificados como os de James Courtney e Michael Meehan, dois tripulantes que morreram recentemente por envenenamento por gás enquanto limpavam um tanque de carga. Seguindo a tradição marítima, os seus corpos foram enterrados no mar. Após o enterro, a tripulação relatou ter visto seus rostos na água, e o capitão Keith Tracy ordenou que fosse tirada uma fotografia. Depois de revelada, a fotografia mostrava o que pareciam ser dois rostos na água, muito semelhantes aos dos tripulantes falecidos. A foto foi examinada por vários especialistas e, embora nunca tenha sido alcançada uma explicação definitiva, nenhuma evidência de fraude foi encontrada. A fotografia dos fantasmas de Watertown continua sendo uma imagem desconcertante, seja um caso de pareidolia, ver rostos onde não há nenhum, um jogo incomum de luz e água ou um vislumbre do sobrenatural. Continua a intrigar aqueles que o encontram. Número 15. A face de Marte. Em 1976, o orbitador Viking 1 da Agência Espacial Nacional dos Estados Unidos da América, NASA, capturou a imagem de uma formação na região de Sidonia, em Marte, que lembrava um rosto humanoide. A formação, que tem aproximadamente 2 quilômetros de comprimento e é conhecida como a face de Marte, rapidamente despertou o interesse público e especulações sobre vida inteligente em Marte. A imagem, tirada de uma altura de aproximadamente 1.867 quilômetros, mostra uma formação com olhos, nariz e boca, dando a aparência de um rosto. Alguns sugeriram que era evidência de uma civilização antiga, enquanto outros acreditavam que era um truque de luz e sombra. Imagens posteriores tiradas por outras missões a Marte mostraram a formação com maior resolução, fazendo com que parecesse menos facial e mais natural. Apesar disso, alguns ainda acreditam que a formação seja um monumento construído. A face de Marte serve como um lembrete do nosso fascínio pela possibilidade de vida fora da Terra e pelas interpretações que podemos derivar das imagens enviadas pelas nossas sondas espaciais. Sua imagem, impressa na consciência popular, continua a simbolizar a busca contínua por vida extraterrestre. Número 16. As luzes da Fênix. O evento das luzes de Phoenix é um dos avistamentos de objetos voadores não identificados, OVNIs, mais famosos e bem documentados da história. Em 13 de março de 1997, milhares de residentes do estado do Arizona observaram uma série de luzes fixas e um grande objeto em forma de V passar sobre Phoenix e outras cidades. O evento consistiu em duas fases. A primeira envolveu um objeto em forma de V, descrito como grande o suficiente para cobrir grande parte do céu, movendo-se silenciosamente pelo estado. A segunda fase envolveu uma série de luzes estacionárias vistas sobre Phoenix, que foram capturadas em fotografias e vídeos por inúmeras testemunhas. A explicação oficial dada pelos militares foi que as luzes eram sinalizadores lançados durante exercícios de treinamento. No entanto, muitas testemunhas rejeitam esta explicação devido à duração do evento, à distância percorrida pelas luzes e ao movimento constante e silencioso do grande objeto. Fotos e vídeos das luzes de Phoenix mostram uma cadeia de orbes brilhantes ou uma formação em forma de V, criando um espetáculo visual impressionante. Apesar das tentativas de explicações racionais, a escala dos avistamentos, o número de testemunhas e a falta de uma explicação universalmente aceita consolidaram as luzes de Phoenix como um evento importante na história dos objetos voadores não identificados. Número 17. A Senhora do Farol de Santo Agostinho. O Farol de Santo Agostinho, localizado no estado da Flórida, é um dos faróis mais antigos dos Estados Unidos da América e é famoso por relatos de avistamentos de fantasmas. A mais conhecida delas é a aparição de uma mulher na escadaria do farol, muitas vezes chamada de Senhora do Farol. Acredita-se que a figura seja o espírito de Maria Mestre de Los Dolores Andreu, a primeira mulher faroleira da Flórida.
Tragicamente, ela morreu após cair da Torre do Farol. Fotografias da figura fantasmagórica geralmente mostram a imagem borrada de uma mulher com roupas antigas, de pé na escada ou perto do topo do farol. Os céticos propõem que essas imagens podem ser o resultado de truques de luz ou de fraudes intencionais, mas isso não foi desmascarado de forma conclusiva. A Dama do Farol acrescenta uma camada intrigante à rica história do Farol de Santo Agostinho, misturando o histórico com o inexplicável e proporcionando um vislumbre tentador do mundo do paranormal. Número 18. A Dama Marrom de Rainham Hall, em Norfolk, Inglaterra, é famoso pela aparência da Senhora Marrom. Nomeada devido ao vestido de brocado marrom que ela costuma usar, o avistamento mais famoso, no entanto, não é um relato de primeira mão, mas uma fotografia tirada em 1936 pelo capitão Hubert Provant e sua assistente Indra Shearer, publicada na edição de dezembro de 1936 da revista Country Life. A fotografia mostra uma figura fantasmagórica descendo a grande escadaria da casa. Acredita-se que esta figura etérea seja Lady Dorothy Walpole, irmã do primeiro-ministro britânico Robert Walpole. Segundo a lenda, Lady Dorothy foi trancada na mansão pelo marido após descobrir sua infidelidade e nunca foi autorizada a sair até sua morte. Os céticos sugeriram que a imagem fantasmagórica poderia ser o resultado de dupla exposição ou outros truques fotográficos, mas nenhum desmascaramento definitivo da foto foi apresentado. A imagem assustadora da Dama Marrom continua sendo uma das fotografias de fantasmas mais famosas e cativantes da história, fornecendo uma evidência tentadora no debate sobre a existência do paranormal. Número 19. As pirâmides da Antártida. O conceito de pirâmides na Antártida é um tema de fascínio e controvérsia. A ideia ganhou popularidade quando imagens de satélite mostraram formações semelhantes a pirâmides nos desertos congelados da Antártica. As estruturas, se fossem feitas pelo homem, mudariam radicalmente a nossa compreensão da história humana. A mais famosa dessas pirâmides é uma estrutura de 4 lados capturada em imagens de satélite. Os lados parecem alinhar-se com os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste, semelhante às famosas pirâmides do Egito. No entanto, os críticos sugerem que estas estruturas são provavelmente o resultado de processos geológicos naturais conhecidos como erosão e glaciação. Estes processos podem criar formas piramidais, particularmente em áreas glaciais como a Antártica. Apesar do ceticismo científico, as imagens de supostas pirâmides antárticas alimentaram uma infinidade de teorias, desde civilizações antigas perdidas até envolvimento extraterrestre. Tal como estão, as pirâmides antárticas continuam a ser uma anomalia intrigante, um ponto de intersecção entre a tecnologia de satélite, as forças geológicas e a imaginação humana ilimitada. Número 20. O mistério da anomalia do Mar Báltico. Em 2011, uma equipe sueca de exploração oceânica, OceanGas, descobriu uma formação peculiar no fundo do Mar Báltico. O objeto, muitas vezes referido como a anomalia do Mar Báltico, imediatamente gerou especulação e debate generalizados devido à sua forma e características incomuns. A anomalia, captada pelo sonar, tem aproximadamente 60 metros de diâmetro e parece estar apoiada num pilar que se eleva 8 metros acima do fundo do mar. O objeto apresenta linhas retas e ângulos agudos, conferindo-lhe uma aparência estranhamente geométrica e aparentemente artificial. Foi comparado ao formato da Millennium Falcon da franquia Star Wars. Várias teorias foram propostas para explicar a anomalia, desde os restos de um dispositivo antissubmarino nazista da Segunda Guerra Mundial até um OVNI acidentado. Outros acreditam que poderia ser uma formação geológica natural, possivelmente um depósito glacial da Idade do Gelo. Um dos aspectos mais intrigantes da anomalia são os relatos de falhas elétricas sofridas por mergulhadores quando perto do objeto, alimentando ainda mais especulações sobre suas origens. Apesar das inúmeras expedições ao local, nenhuma explicação definitiva foi encontrada.
As amostras de material recuperadas foram determinadas como sendo de uma rocha vulcânica, conhecida como basalto, embora isso não tenha esclarecido se a formação era natural ou artificial. A anomalia do Mar Báltico continua a ser um enigma, a sua verdadeira natureza escondida nas profundezas do mar continua a cativar o público e a comunidade científica, servindo como um testemunho do apelo duradouro dos fenômenos inexplicáveis e dos mistérios que os nossos oceanos ainda guardam. Qual destes enigmas científicos você acha mais surpreendente? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha e não se esqueça de se inscrever para receber mais histórias incríveis como essa. E não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Obrigado por assistir e até a próxima.